Oi galera, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a religião do Egito, né? Vamos saber aqui sobre religiões, porque existem milhares de religiões, existem milhares de deuses, existem milhares de bíblias sagradas, existem milhares de divindades, porque são homens que criam deuses, não deuses que criam homens. Então vamos aqui para saber tudo sobre a religião do Egito, né? Ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre a religião do Wicca, né? E outras religiões cristãs também tem aqui no canal. Então vamos embora, né? Religião do Egito. Me chama muita atenção, né? Sobre essas religiões do Egito, porque vocês sabem, né? Que o Egito, através do Egito, que veio várias formas, né? Várias salvações para o ser humano, assim como a medicina, a matemática, a ciência veio de lá, muita coisa veio de lá, né? E tem gente ainda que é ingrato e fica falando mal da medicina, achando que veio uma divindade, qualquer divindade criou, deu sabedoria ao homem para o homem inventar a ciência, ou inventar a medicina, né? Sendo que mal essas divindades foram reais, né? Algumas divindades foram deixadas por deuses sumérios, né? Que vai ficando aí por geração por geração. Religião do Egito. No Egito, a religião controla muitos pontos da vida social e é aprovada por lei. O método de contagem utilizado no nosso censo de 2006, né? Não inclui religião, dados disponíveis sobre o número de adeptos das diferentes religiões. São estimativas feitas por entidades religiosas e outras não governamentais. O Egito predominante muçulmano, com muçulmanos que compreende entre 80% a 90% de uma população de cerca de 95 milhões de egípcios. A grande maioria dos egípcios aderem o Islã e principalmente aí o Islã sunita. É uma minoria de cerca de 9% pertence à igreja ortodoxa copita da Alexandria, em um ramo de cristianismo ortodoxo. Mas antes vamos saber aqui aonde vai surgir a religião do Egito, né? A religião do Egito refere-se ao complexo conjunto de crenças religiosas e rituais praticados no Antigo Egito. Não existiu propriedade de uma religião egípcia, pois as crenças frequentemente diferentes da religião para a região. Não era a parte mais importante, mas sim o culto aos deuses, que eram considerados donos legítimos do solo, terra e que tinham governado ao passado distante. Este conjunto de crenças foi praticado no Egito antigo, né, desde o período pré-dinástico, há cerca de 300 anos de Cristo. Até o surgimento do cristianismo, inicialmente era uma religião politeísta, por crer em várias divindades, por forças da natureza. Com o passar dos séculos, a crença se diversificou, sendo considerada enoteístas, porque acreditavam em uma divindade criadora do universo, tendo outras forças independentes, mas não iguais em poder a esta. Também pode ser considerada monoteísta, pois tinham crenças em um único Deus e outras divindades eram Neteru, plural de Neter. Participantes da criação e manutenção da realidade, mas ainda assim inferiores em poder ao grande ser supremo. Amenófis, né, instaurou o monoteísmo que forneceu tão longo. Amenófis morreu. A religião era praticada em templos e santuários domésticos. Atualmente, minorias ainda cultuam os deuses egípcios antigos,
mas a menor escala. O quemeteísmo, por exemplo, é uma restrição neopagã da religião. É muito importante vocês saber que a religião, essa palavra neopagã, foi criada ali pela Igreja Católica, tá? Neopagã, da religião egípcia, que ainda é praticada atualmente. O estudo acadêmico da religião egípcia antiga tem como uma das referências principais a egiptólogo Jean Asmais. Vale destacar também a Mubabiji, Bilolo, Algis, os Davinhos, que, dentre outros, propõem evidências para a origem da filosofia grega, da filosofia egípcia antiga, e com a continuidade do pensamento religioso, passando pelos mitos gregos, filósofos pré-socráticos, pitagóricos e Platão. A fonte da religião egípcia do Egito. As fontes para o estudo da antiga religião egípcia são variadas: templos, pirâmides, estatutas, túmulos e textos. Em relação às fontes escritas, os egípcios não deixam obras que sistematizassem de forma clara e organizada as suas crenças. Em geral, os investigadores modernos centram seu estudo em 3 obras principais: o livro da pirâmide, o livro dos sarcófagos e o livro dos mortos. O livro das pirâmides é uma compilação de fórmulas mágicas, hinos cujo objetivo é proteger o faraó e garantir a sua sobrevivência no além. Os textos encontram escritos sobre os muros dos corredores das câmaras funerárias das pirâmides de Secará. Do ponto de vista cronológico, situando-se à época da V1 dinastia egípcia. O livro da sarcófagos é uma escolha de textos escritos com caracteres e hieroglíficos cursivo, no interior de sarcófagos, de maneira da época do Império Médio, tinham também como função ajudar os mortos no outro lado. Por último, o livro dos mortos, que inclui os textos das obras anteriores para além dos textos originais, datando o Império Novo. E esta obra era escrita rolos de papiros pelos escribas e vendida às pessoas para serem colocadas nos túmulos. Outras fontes escritas são os textos dos autores gregos romanos, como o relato do Heródoto, século B.A.C. Plutarco, século I D.C. Agora vamos ver aqui os templos. Os templos do Egito eram entendidos como locais onde residia a divindade. Hut-Nefertê, casa do deus, que poderia ser acompanhada pela sua família e por outras divindades, por isso muitas diferentes dos modernos edifícios religiosos. Os templos dos templos mais antigos da história do Antigo Egito, como o Império Antigo e o Império Médio, não chegaram em bom estado até os dias de hoje. Pelo que são as construções do Império Nova e da época platônica, que permitem o conhecimento da estrutura dos templos. Nas estruturas clássicas dos templos egípcios podem ser distinguidas 3 partes: o pátio, as salas, e o hipostilas e o santuário. A entrada de um templo encontra-se de obeliscos e estátuas monumentais que atendem o pilome. Nos templos do Império Novo é comum a existência de uma avenida de um acesso ladeada por esfinges com corpo de leão
e a cabeça de carneiro, e que os que acreditavam protegerem o templo e o Deus, na qual desfilava na profissão em dias de festa. Os pilones eram uma porta monumental, composta por duas torres em forma de trapézio, entre as quais se situavam a entrada propriamente dita. Nas paredes do pilone representavam as divindades ou, muitas vezes, a cena clássica na qual se vê ao faraó e atacar os inimigos do Egito. Passando o pilone existia um grande pátio de Ubá. A divindade era mostrada nos dias da festa. O pátio era rodeado de colunas e possuía por vezes um altar de Uba, onde se afeituavam os sacrifícios. Este pátio precedia uma sala esportília, ou seja, uma sala de colunas, mais ou menos imersa na escuridão que antecedia outras salas onde se guardavam a mesa de oferendas à barca sagrada. Finalmente, achava-se santuário do deus Carim. Se os faraós entendessem ampliar um templo, construísse as novas salas, átrios e pilones, o templo mais importante poderia possuir um largo sagrado de 9 metros per anque, casas da vida, armazéns e locais para a residência dos sacerdotes. O culto dos templos. Teoricamente, o rei egípcio tinha o dever de realizar a liturgia em cada templo. Uma vez era fisicamente impossível para que o rei estava presente em todos os templos que existiam no Egito. O soberano nomeava representantes para realizar as cerimônias a Deus. Os reis só visitavam os templos em ocasiões especiais associadas e festivais, o que não impedia que fossem representados no templo fazendo oferendas às divindades. A vida nos templos seguia o curso da vida normal. Antes de nascer do sol, abatiam os animais que seriam oferecidos às divindades. Para você ver, minha gente, que o cristianismo, vou dar um exemplo. O cristianismo, Jesus é um dos deuses, mais um dos deuses, últimos deuses solares, né? Porque existe o deus Zeus, deus Mitra, deus Horus, deus Dionísio, que são deuses solares, né? Que no Egito só muda o nome, mas é o mesmo deus solar, né? Que nasceu da mãe Vishnu e tudo mais. E para você ver, os hebreus eram um povo muito, mas muito invejoso. Eles pegavam, né? E ficavam criando ali seus próprios deuses e teve a ideia de invejar o Deus lá do Egito, né? Se quer que você não saiba. E aí foi se espalhando aí, né? Por toda a humanidade, e as pessoas acham que só a divindade do cristianismo é a melhor, sendo que é o mesmo Deus dos outros deuses, né? Então, o que? A vida dos tempos seguia um curso de vida normal. Antes do nascer do sol, abatiam os animais que seriam oferecidos à divindade. Até mesmo isso está escrito na Bíblia, né? Sobre que esse Jesus pedia ali sacrifício de animais para poder oferecer a ele, né? Para poder ele se agradar daquilo. Então a mesma coisa é também no Egito. Eles pegavam os animais e sacrificavam a divindade. Os sacerdotes purificavam-se com água, vestidos de trajes brancos, entravam na procissão do templo, no pátio do templo, e sacerdotes apresentavam as suas oferendas e queimavam o incenso. Então a mesma coisa que Jesus do cristianismo também pedia também para poder matar o animal, para poder ele sentir o cheiro do incenso queimado, né? Um sacerdote dirigia o santuário da divindade, uma sala especialmente consagrada, localizada na parte mais reservada no templo. Aqui o sacerdote acendia um achote, né, um fogo, e abria os nãos tabernáculo onde se guardava a estátua da divindade. Os sacerdotes apresentavam-se à divindade e anunciavam vir cumprir os seus deveres. Limpada de tabernáculos, queimavam incenso, lavavam a estátua e aplicavam sobre ela os olhos, e vestidos maquilhavam e colocavam uma coroa.
Terminando esse processo, os sacerdotes colocavam estátuas nas mãos, abandonando as salas e apagando os anchotes e as pagadas que haviam feito. Vou falar alguns deuses aqui do Egito, né, para vocês terem uma noção. Os deuses do Egito eram as divindades que faziam parte da religião egípcia. Havia uma grande variedade de deuses nessa religião. E por isso, atendemos que os egípcios eram politeístas, a crença nos deuses era um traço importante. A religião egípcia e as populações locais acreditavam que eles atuavam para garantir o bem-estar dos seres humanos. O resumo sobre os deuses do Egito. Os egípcios eram politeístas e isso acreditava em mais de um deus. Então, o Egito, ele acredita mais de um deus. Então, ele acredita mais de um deus, né? Existiam deuses que poderiam ser adorados em apenas uma cidade, mas aqueles que eram muito populares situados em todo o Egito. Erka e Mate eram dois conceitos importantes na religião e na relação do povo egípcio e seus deuses. Os egípcios faziam rituais, festivais e adoração aos seus deuses. Entre os deuses mais conhecidos estavam na Ra. Gente, aquela palavra o que é Ra, alguma coisa de Ra, que é muito usado no cristianismo, que eles pegaram os hebreus. Aquela palavra é uma deusa chamada Amen-Ra, que essa palavra Ra foi tirada e colocado o Amém, que é muito usado muito no cristianismo, que ele fala Amém, não sei o que, Amém, tudo que o pastor fala Amém, né? Então o Ra foi tirado, porque era Amen-Ra, era uma deusa lá do Egito. E também o deus conhecido que estavam lá, nos deuses lá do Egito, é Ra, Amon, e Ísis e Osíris. Ísis é a mãe virgem de Horus, né? Ou de Mitra. Porque ela deu ali Horus, né? Virgem. E Horus amava a humanidade, andava sobre as águas, fazia milagres, ressuscitou mortos, ressuscitou no terceiro dia e prometeu voltar. Nasceu da mãe Ísis, tinha 12 apóstolos também. Então é a mesma história que foi pegada ali do Jesus. Então Osíris também é outro deus, né? Religião do Egito Antigo. A crença dos deuses do Egito era uma parte da religião praticada pelos egípcios na antiguidade. A religião dos egípcios, como era comum no período, era politeísta, pois eles cultuavam diversos deuses. A variedade de deuses era grande, existindo algumas divindades adoradas somente em uma cidade, enquanto as outras, no entanto, poderiam ser muito populares e adoradas em todo o território egípcio. A adoração aos deuses era um traço muito importante da religiosidade egípcia, e era comum que as pessoas fizessem suas preces em santuários. As orações poderiam ser por variados motivos, como pedidos pela manutenção da saúde, pela fertilidade, pela manutenção da saúde, pela fertilidade, pela prosperidade ou por algum esclarecimento. A realização de rituais e festivais era uma homenagem aos deuses que era comum entre os egípcios. Entretanto, essa relação dos egípcios com os seus deuses e sua adoração, eles passavam de dois conceitos muito importantes, Maat e Kera. O primeiro conceito faziam menção de uma ideia de harmonia. Isto é, os egípcios sempre agiam em vida tendo em consideração preservar a harmonia no universo. Esse é um conceito importante porque os egípcios acreditavam que as ações de uma pessoa poderiam repercutir negativamente em outras pessoas e até mesmo abalar a harmonia do universo, promovendo os caos. Assim procuravam seguir a vontade dos deuses porque acreditavam que a vontade divina era uma boa garantia de harmonia. Comunicação com os deuses só era possível segundo a crença egípcia, por conta da Kera, entendido como um poder fundamental que existia no universo. Essa força era a responsável pelos poderes e pelo próprio surgimento dos deuses, e por meio dela se estabelecia o contato entre os deuses e os fiéis.
entendendo os deuses do Egito. Os egípcios acreditavam que os seus deuses controlavam o universo, bem como o destino das pessoas. A crença egípcia afirma que os deuses cooperavam para garantir o bem-estar das pessoas e, como mencionado, a harmonia do universo. Os egípcios acreditavam que sua terra era abençoada pelos seus deuses e que todas as suas riquezas haviam sido fornecidas por eles. Atribuem aos deuses todo o conhecimento que possuíam e afirmavam que esse conhecimento civilizatório havia sido passado a eles por Osíris, o deus que fora em um faraó do Egito na crença local. Os egípcios acreditavam e acreditam que os seus deuses estavam entre eles e que os animais poderiam ser sua manifestação. Por isso, e a mesma coisa do cristianismo, né, que esse Deus, né, do cristianismo, ele pedia animais ali porque é uma manifestação ali, né, que ele estava ali por perto, né, os animais. Então, ele tinha que sempre estar ali oferecendo algum animal para matar, para poder oferecer para esse Deus. E ninguém vem me perguntar não, porque eu não sei exatamente o porquê. Porque esse deuses aí gostava de oferenda, né, a religião por completo ela gosta de oferenda. Mas a maioria, muito pouco que não gosta de oferenda, mas a do Egito, enfim, a do cristianismo também tem muita oferenda, né? Mas isso é uma coisa normal da natureza, né? Que não podemos criticar e nem achar ruim. Por isso, muitos animais, quando morriam, recebiam honrarias dignas de nobreza. Em sua relação com os deuses, os egípcios acreditavam que a demonstração de ingratidão era danosa, porque a ingratidão não era algo que agradava aos deuses e por isso poderia afetar a harmonia do universo. A crença dos egípcios em seus deuses passava por muitos aspectos da vida desse povo, e um dos pontos desse sentido era a vida após a morte. Os egípcios se preocupavam muito com a continuidade de sua vida após a morte terrena e procuravam agradar os deuses a fim de garantirem sua existência no além. E os egípcios acreditavam que a mumificação era outra prática ensinada a eles pelos deuses, bem como acreditavam que teriam suas ações em vida julgadas pelos deuses no tribunal de Osíris. Até mesmo isso a religião cristã pegou, porque eles pegou essa ideia do Egito, que eles acreditavam uma vida após a morte, né? Que supostamente na igreja religião cristã eles acreditam que vai ter uma vida eternidade depois da morte, vai ter um julgamento final, que um Deus vai julgar as pessoas, que ela fez de mal de ruim, né? A mesma coisa os egípcios também acreditam, né? Mas essa ideia primeiro quem surgiu foi lá do Egito, né? O cristianismo só apenas imitou e vejou. Era uma prática ensinada a eles pelos deuses, bem como acreditavam teria suas ações em vida julgadas pelos deuses no tribunal, Osíris. Esse tribunal decidia se a alma das pessoas seguiriam para a vida eterna ou se destruiria por um monstro. No entanto, só as pessoas justas teriam direito à vida eterna. Tá vendo? Isso foi pegado do Egito, porque o Egito surgiu primeiro do que esse Jesus ser criado e o cristianismo ser criado. Então, para você ver como os hebreus eram muito invejosos na época, né? E até nos dias de hoje. Os egípcios acreditavam que Osíris haviam ensinado a eles todo o conhecimento civilizatório que permitiria a sobrevivência dessa civilização. Como surgiram os deuses do Egito, a religião egípcia, como qualquer outra, possui seus mitos de origem, isto é, mitos que narram o surgimento das coisas. Como os deuses e o universo, deus mitos falavam do surgimento dos deuses egípcios, que teve início quando o universo era um vazio dominado pelos cães. Por isso, no meio do que era o poder que fundamental, né, um morro surgiu e no morro era habitado por um deus chamado Atum, Ptah ou Ra. Existem variações entre os versos do mito. De Atum surgiram Shu, Tefins, deus do ar, deus da umidade, respectivamente, ambos abandonaram o pai e foram viver na terra.
Na terra eles estabeleceram os principais da vida, e a ausência deles atristecia seu pai Atum. Quando retornaram, Atum chorou de felicidade e suas lágrimas deram origem aos seres humanos. Posteriormente, Shu e Tefines se tornaram amantes e tiveram 2 filhos chamados Geb e Nut. Geb e Nut também se tornaram amantes e essa relação não foi aprovada por Atum, que decidiu aprisionar Geb na terra e Nut no céu. Nut estava grávida e em sua gravidez nasceram 5 filhos, Osíris, Ísis e Sete, Néfites e Horus. Outras versões apresentam Horus como filho de Osíris, que é a mãe virgem, né? Quais foram os principais deuses do Egito? Anubis era um dos deuses mais importantes da região dos egípcios. Como mencionado, a religião egípcia era formada por diversos deuses, uns mais importantes do que os outros. Alguns deles eram adorados apenas em uma cidade, mas de toda forma eram importantes. Assim, esta era uma lista dos principais deuses que formavam o panteão egípcio. O panteão egípcio era Ra, Amon, Anubis, Osíris, Ísis, Horus. Pra você ver, Horus também é um deus solar, tá bom? Porque ele acreditava e adorava muito o sol. E assim, Jesus foi criado também. Ele é só um dos últimos deuses solares, né? Porque ele acreditava que tinha um deus ali empurrando aquele sol, porque antigamente não existia eletricidade, não existia... Tem até um vídeo meu aqui explicando. Eles precisavam do sol para poder sobreviver, para poder plantar, para se alimentar. Então, para eles era um grande deus, o deus do sol. E até mesmo no dia de hoje. Então, os hebreus só apenas pegou, né, esse deus aí do Egito e jogou para cima do cristianismo. Então, é simplesmente isso, né? Porque, como vocês sabem, esses deuses, eles foram criados e sim, nenhum desses divindades aparece para os seres humanos. E sim, já os deuses sumérios, que teve ali uma grande parte ali no tempos antigos, muito antes do cristianismo e outras religiões existirem. Ele foi um dos primeiros a vir aqui na face da terra e influenciar muita coisa e monitorar a nossa genética, mudar com a dele e criar o ser humano. Ísis, Horus, Sete, Néfis, Shu, Artor, Toct, Mate, Tefnis, Geb, Bastete, Muti, Shemete, Pitá. Então tem vários deuses, né? Existem milhares de deuses. Tem o deus Osíris, né? Ísis, tem a mãe Ísis, né? Ísis, a deusa Ísis, é uma deusa Ísis, virgem, e foi uma importante deusa da religiosidade do Egito Antigo, reconhecida como um dos mais importantes. Era mãe de todos os faraós e responsável, junto do seu marido, por ter ensinado à humanidade os conhecimentos básicos na medicina e da agricultura. Casada com Osíris, foi protagonista de um dos mitos mais importantes da mitologia egípcia, o assassinato de Osíris por seu irmão, Sete. E o culto a Ísis se espalhou por todo o Egito e alcançou a Grécia, Roma, e convertendo-se em uma das importantes divindades também para esse povo da antiguidade. Agora vamos saber quais são as leis do Egito, né? As leis do Egito, porque existe várias religiões, assim como toda religião existe a lei, né? Existe a lei do Egito também, né? A ilustração moderna seguindo o padrão egípcio, retratando a deusa Marte. A lei do Egito antigo. A cultura egípcia antiga floresceu através da adesão e tradição. Seu sistema legal surgiu esse mesmo paradigma, leis básicas e proscrições legais estavam no vigor do Egito. Já no período do pré-dinástico, cerca de 600 e 315 anos antes de Jesus, desse cristianismo, continuarão a desenvolver até no Egito fosse anexado por Roma, 30 AD. Continuavam a desenvolver até no Egito desse anexo por Roma de 30 AD.
A lei egípcia era baseada no valor cultural central da Ma'at, harmonia instituída no início dos tempos pelos deuses. Para estar em paz consigo mesmo, com a comunidade e com os deuses, tudo que a pessoa precisava fazer era viver uma vida de consideração e consciência e equilíbrio de acordo com Ma'at. Entretanto, os seres humanos nem sempre são atenciosos ou conscientes. A história ilustra bem dificuldades os humanos possuem para manter o equilíbrio e assim as leis foram criadas para encorajar as pessoas a seguir um caminho desejado. Já que a lei foi fundada no princípio divino tão simples e já que parecia claro que aderir a esse princípio era benefício para todos. Os transgressores eram frequentemente punidos severamente, embora existam os casos de leniência mostrados em suspeitos de crimes. Opiniões legal, operativa, era de que alguém era culpado até que provasse o inocente. A lei do Egito funcionava exatamente como qualquer país na atualidade. Havia um conjunto de regras acordadas que haviam sido formuladas por homens que eram considerados especialistas no campo e no sistema judicial, que analisava as evidências e infrações dessas regras. A polícia que aplicavam as regras revavam os transgressores da justiça. No Código das Leis egípcio foi até agora encontrado diferente na Mesopotâmia, onde o Código de Ur-Nammu, o Código de Hammurabi foram descobertos, mas é claro que alguns tipos de conjunto de leis devem ser existidos porque precedentes na decisão de casos legais. Foi estabelecido na época de período dinástico, conforme evidenciado por seu uso estabelecido nos primeiros anos do Antigo Reino, cerca de 218, 181. Esses precedentes foram então usados para julgar casos durante o Reino Médio, Então existem várias leis, egípcios que poderiam ser comparações com outras civilizações antigas, Então eram leis, leis justas, Então também tem a administração do direito do ser humano, e demais coisas. Então eu convido bastante vocês pesquisar mais sobre a religião do Egito, porque também tem o crime do castigo, também.